Unidos da América são o quarto maior país em termos de território que a gente tem hoje no mundo. Mas nem sempre foi assim. Esse país começou apenas, na costa leste, com as 13 colônias originais que conquistaram a sua independência perante a Inglaterra em 1776. Dessas 13 colônias originais, até chegar nesse país muito grande, um processo muito extenso e muito longo ocorreu. Um processo de ocupação territorial e anexação de territórios nas posses deste país. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho na aula de hoje. Então, pega aí o seu caderninho, pega aí a sua caneta e bora lá tentar entender como ocorreu o processo de ocupação do território estadunidense ao longo de todo o século XIX. Tá preparado? Eu queria iniciar essa nossa conversa colocando essas primeiras ideias para vocês. Você sabia que no século XIX os Estados Unidos tinham um território bem menor que o atual? Como você imagina que as novas regiões foram incorporadas ao país? Então agora, nesse momento, dá um pause nesse vídeo e coloca suas ideias no caderno. Coloca o que você acha, né? Levante hipóteses sobre como você acha que ocorreu essa incorporação do território nas posses dos Estados Unidos. Você assistiu algum filme de faroeste? Se você já viu algum filme de faroeste, coloque aí no caderno quais eram os personagens, qual era o local em que se passava o filme. E os Estados Unidos são hoje uma grande potência mundial, talvez a maior delas, rivalizando apenas com a China. Mas nem sempre foi assim. Na sua opinião, quais fatores contribuíram para que este país se desenvolvesse até se tornar tão influente? Registra essas ideias no caderno antes de continuar o vídeo, então, tá bom? A gente começa a falar hoje, então, dos Estados Unidos no século XIX. Pode fazer aí aquelas letras bonitas no seu caderno para iniciar um novo tópico, um novo tema nas nossas aulas de história. E a gente vai, então, analisar o desenvolvimento dos Estados Unidos no século XIX, entendendo dois momentos muito importantes e significativos para este país e para o seu desenvolvimento histórico. Vamos estudar aqui a expansão para o oeste e vamos estudar a Guerra de Secessão. No finalzinho do século XVIII, logo após a independência dos Estados Unidos, eles eram constituídos por essas 13 colônias originais que estão aqui representadas nesse mapa que eu estou destacando aqui para vocês. E no final do século XIX, então cerca de 100 anos depois, os Estados Unidos já ia ter as características que vocês podem observar nesse segundo mapa. Então, o intuito nosso da aula de hoje é entender como que os Estados Unidos saíram dessa faixa territorial aqui, tão minúscula, e ganharam, então, todo este território. E a primeira pergunta que a gente tem que se fazer para tentar explorar e explicar esse processo é: quem estavam nessas terras? Havia pessoas, populações, sociedades que estavam ocupando essas terras nos Estados Unidos? O que vocês acham, hein? Pois é, acertou quem falou. Professor, eram os indígenas nativos americanos que estavam ocupando este território. E então, a gente precisa observar como que os Estados Unidos ocuparam esse território ao oeste, lidando de alguma forma com essa questão indígena. Para a gente trabalhar esse aspecto, eu vou mostrar para vocês, então, este outro mapa aqui, que destaca para vocês as 13 colônias originais, que vocês podem observar aqui, certo? Mas que também apresenta para a gente o restante do mapa dos Estados Unidos, do território dos Estados Unidos, com as divisões atuais, inclusive, deste território, né? E desses estados norte-americanos. E aqui, então, a gente vai observar, primeiro, como os Estados Unidos foram incorporando determinados territórios que estavam sendo colonizados por outras regiões, sobretudo por franceses, ingleses e
espanhóis. Então a gente pode fazer um exercício aqui de interpretação desse mapa para a gente já conseguir identificar de quem eram esses territórios e como eles passaram para a posse dos Estados Unidos, certo? O primeiro deles é todo esse território aqui, ó, que está destacado, né, nessa cor amarela aqui um pouco mais escura do que está registrado aqui nas 13 colônias. Se a gente olha aqui para a nossa legenda do mapa, a gente observa que esse território era a reserva indígena sob controle da Inglaterra e que foi incorporada aos Estados Unidos em 1783. Então, pouquíssimo tempo após a independência, essas 13 colônias originais aqui já ganharam essa outra proporção de terra, que é negociada com a Inglaterra, ou seja, a Inglaterra cede aos Estados Unidos este grande território aqui, né, que vai caminhando já para a costa oeste. Quando a gente olha para essa faixa em roxo aqui, esse grande pedaço de terra, a gente consegue observar, então, olhando a nossa legenda, que era o território francês, anexado pelos Estados Unidos em 1803. Essa negociação, ela envolve, inclusive, a figura de Napoleão Bonaparte, super envolvido na expansão napoleônica lá na Europa. Napoleão Bonaparte ele vai ceder este grande pedaço de terra para os Estados Unidos em troca de dinheiro. Ele vai basicamente vender todo esse grande território. E a gente já consegue identificar, então, que em 1803, as 13 colônias originais vão mais do que dobrar o seu território. Ou seja, há um interesse muito forte dos Estados Unidos em ocupar este território que está a oeste das suas 13 colônias originais. Quando a gente olha para esse território aqui onde hoje é a Flórida, né, tá aqui embaixo pra gente, a gente observa que ele foi anexado da Espanha entre 1810 e 1819. Também um processo aí de negociação que vai incorporar essa pontinha aqui da costa leste nos domínios dos Estados Unidos. E por fim, entre 1818 e 1846, esse território aqui lá em cima, né, no norte e bem a oeste, que compõe, né, os estados de Washington, de Oregon, né, eles vão ser então incorporados, anexados, tirando, né, o domínio que era da Inglaterra e passando então para os Estados Unidos. Então percebam que em menos de 100 anos, os Estados Unidos eles já vão avançar e muito no seu território. Esse é um ponto central para a gente já começar a lançar algumas ideias sobre o que queriam os norte-americanos, o que queria o governo norte-americano ao expandir este território. O que vocês precisam começar a refletir, então, é o quanto que esses territórios que vão ser anexados vão servir para os Estados Unidos se desenvolverem economicamente. É muito importante ocupar esse território para, em primeiro lugar, usar esse território justamente para produtos agrícolas. Agora é fundamental que os Estados Unidos consiga diversificar sua produção e exportar essa produção, uma vez que eles são um país independente. Além disso, é de interesse de algumas regiões dos Estados Unidos promover a industrialização. E para promover a industrialização, eles vão precisar basicamente de energia e de matéria-prima. Quanto mais território eu tenho aos meus domínios, e se eu contar com esses territórios tendo boas jazidas de carvão mineral, por exemplo, ou que tenham a possibilidade de eu usar esse território para plantar algodão e usar esse algodão como matéria-prima na minha indústria, eu vou conseguir me desenvolver economicamente. Portanto, o interesse dos Estados Unidos em avançar para o oeste é o interesse do seu desenvolvimento econômico.
E aqui vocês precisam se perguntar uma coisa. Ok, eles começam a negociar, primeiro com a Inglaterra, depois com a França, depois com a Espanha. Mas a primeira pergunta que eu fiz para vocês é: de quem é esse território? Quem está ocupando esse território? Então, ocupar esse território é fundamental para os Estados Unidos. Mas será que eles combinaram com os indígenas que estavam ali, ocupando esse território? Será que eles vão anexar esse território para os seus domínios e vão inserir os indígenas nessa sociedade? Ou será que eles vão promover um verdadeiro massacre, um verdadeiro genocídio da população indígena? Quando a gente olha o nosso mapa pela última vez, a gente observa que há na legenda a batalha contra os indígenas. E a gente percebe então que há uma série de regiões em que o exército norte-americano, constituído após a independência, vai entrar em conflito com as populações nativas para fazer com que essas populações nativas vão cada vez mais para o oeste, ou seja, sejam expulsos do seu território para que este território seja incorporado aos Estados Unidos da América. Ou seja, a ocupação para o oeste nos Estados Unidos foi uma ocupação que visava um interesse, um interessado. Esses interessados são os governantes, são a elite, né, das 13 colônias originais. E os indígenas? Como eles são impactados por isso? Eles são impactados sofrendo um verdadeiro genocídio, sendo expulsos do seu território e sendo totalmente desprezados pelos Estados Unidos da América. Portanto, pessoal, quando a gente olha para esse processo de ocupação territorial dos Estados Unidos, a gente observa que as principais vítimas desse processo foram os grupos indígenas, que foram obrigados a sair dos seus territórios originais. Quando a gente observa esse mapa aqui, a gente consegue perceber onde estavam, né, as reservas indígenas, onde esses grupos diferentes e distintos estavam ocupando esse território. E conforme os Estados Unidos vão avançando para o oeste, eles vão se vendo obrigados a se deslocar. A gente pode levantar uma série de questões a partir disso, né? O fato de que, para defender os interesses econômicos dessa região, um grupo que já estava nessas terras sofre esse processo de ter que se locomover, de ter que migrar forçadamente por conta da ocupação desses colonos nos Estados Unidos. Mas a gente tem também que refletir sobre os próprios conflitos, né? E quanto que isso também vai gerar uma série de mortes na população indígena norte-americana. Portanto, quando a gente olha para a ocupação desse território, a gente vê claramente como que o projeto dos Estados Unidos, como que a ideia de liberdade, de cidadania dos Estados Unidos não incorporava os grupos indígenas que já estavam nesse território antes da chegada dos ingleses ali. E é justamente esse ponto que a gente vai começar a estudar a partir das aulas de agora. Fechado? Essa videoaula inicial do tema, ela tem como propósito levantar algumas questões na cabeça de vocês, que vocês trabalhem com algumas hipóteses desse processo que a gente vai estudar agora, que é a conquista do território norte-americano e a sua industrialização, levando em conta sempre de que o discurso em prol da melhoria econômica, o discurso do desenvolvimento econômico, ele parte de um lugar e ele não está diretamente relacionado, ele não vai estar ligado a todos os grupos. A gente consegue já de saída entender que esse desenvolvimento econômico, ele tem o princípio, ele está sendo defendido pelos colonos norte-americanos, mas ele não incorpora as populações indígenas nesse processo.
A questão indígena nos Estados Unidos é uma questão muito importante e muito pertinente até os dias de hoje. Houve um embate, houve um massacre, houve um genocídio, houve um processo de exclusão desse indígena da sociedade norte-americana. E essa é uma das marcas dessa colonização e desse primeiro momento do desenvolvimento histórico dos Estados Unidos da América. Para a gente encerrar a videoaula de hoje, eu estou mostrando aqui para vocês alguns artigos que estão no Museu Nacional dos Estados Unidos. E eu vou apresentar esses artigos para vocês e vou pedir para que vocês possam, então, analisar e escrever no caderno de vocês o que chama mais a atenção de vocês quando vocês observam esse material. Lembrando, esse material ele está em um museu nacional nos Estados Unidos. Ou seja, atualmente, século XXI, os Estados Unidos ele faz questão de expor o material das populações indígenas que estavam aqui. Agora, será que expor esse material dá conta de recuperar todo o processo violento que os primeiros membros da elite norte-americana tiveram com relação aos povos indígenas? É uma questão para a gente pensar. Mas agora, então, eu vou mostrar para vocês esses objetos e eu quero que vocês registrem, então, quais são quais são as coisas que mais chamam a atenção de você quando você olha esses objetos. Aqui a gente tem, então, um par, de polainas, feito por indígenas do grupo étnico Cheyenne, tá? Ele por volta de 1920. Então, é um par de polainas, para colocar aí nas suas pernas, para esquentar, para evitar o frio. Aqui a gente tem um cesto oval feito pelo povo Yokut, tá? Ele foi feito aproximadamente em 1990, o que mostra os indícios. E aqui a gente tem então uma bolsa de algodão e lã da cultura Potawatomi, tá? E foi feita no final do século XIX. Aqui a gente tem uma escultura de cerâmica da cultura Caoquia, tá? Feita entre os séculos 12 e século 14, tá? Os indícios mostram pra gente que foi feita nesse período. Então dê uma boa olhada aí nessa escultura, E escrevam então, por favor, no caderno de vocês, registrem no caderno de vocês o que mais chama a atenção de vocês observando esses objetos que estão no Museu Nacional dos Estados Unidos. Lembrando, essa primeira videoaula serve para a gente levantar ideias. A gente vai, a partir de agora, estudar esse processo histórico e tentar concluir todas essas ideias que a gente começou a levantar na videoaula de hoje. Belezinha? Então é isso, meus amores. Um beijo no coração de vocês e a gente se vê na próxima.